tema da maior importância quando se fala da identificação de riscos de desmatamento diz respeito à preservação do modo de vida das comunidades tradicionais, das quais, como nós sabemos, no caso do Brasil, as mais importantes são as comunidades indígenas, né? Os primeiros habitantes desse território no qual vivemos. As comunidades indígenas brasileiras muitas vezes foram expulsas do seu território historicamente e estima-se que cerca de metade das terras indígenas objeto de ocupação tradicional tenham sido demarcadas até o momento. Apenas metade das terras com ocupação tradicional indígena, conforme garantido pela Constituição de 88, que elas têm o direito de permanecer ocupando, segundo o artigo 231 da Constituição Federal. Isso significa que existem diversos riscos afetando essas comunidades, que são comunidades que protegem as florestas e outros biomas onde elas se encontrem. O risco fundamental, quando essas terras ainda não foram demarcadas, é o de ocorrerem novas expulsões. Isso continua ocorrendo no território, em todo o território brasileiro, e o risco mais grave é de essas populações terem os seus membros assassinados, como vem ocorrendo bastante frequentemente no Brasil, sobretudo nesse ano de 2019, mas isso de fato nunca deixou de ocorrer, como no caso dos Guarani Kaiowá em Mato Grosso do Sul, bioma Pantanal. Mais recentemente, os casos mais célebres são da etnia Guajajara, no estado do Maranhão. Foram 5 indígenas assassinados muito recentemente e o mercado internacional está muito atento à elevação dos riscos ao modo de vida dessas comunidades, justamente por saber que existem tanto questões de direitos humanos envolvidas, quanto questões relacionadas à preservação da cobertura florestal do território brasileiro. Qualquer sobreposição que se faça entre terras indígenas já demarcadas ou em processo de demarcação e a cobertura florestal preservada no Brasil, poderá verificar que existe uma coincidência quase que total, onde existem comunidades tradicionais indígenas ou mesmo outras comunidades tradicionais como quilombolas, caiçaras e tantas outras, existe preservação da floresta. Onde essas comunidades tenham sido expulsas, normalmente vai haver um desmatamento desenfreado, exploração muitas vezes ilegal de mineração ou grilagem de terras, né, o agronegócio, chamado agronegócio ilegal. Então existe uma associação direta entre os riscos ao modo de vida dessas comunidades tradicionais e os riscos de desmatamento. Por isso é tão importante conhecer as bases de dados que disponibilizam essas informações. Apesar de, como é notório, não terem avançado as demarcações de terras indígenas no Brasil nem 1 milímetro a partir de janeiro de 2019, é fato que a FUNAI já havia avançado bastante até dezembro de 2018, se não para concluir o processo de demarcação, ao menos para delimitar qual é o território tradicionalmente ocupado. E essas informações estão todas disponíveis online, nesse endereço que vocês podem ver nesse slide. Além disso, existem diversas instituições do terceiro setor, das quais a mais importante é o ISA, o Instituto Socioambiental, que tem sede em Brasília, que disponibilizam também essas informações online, ou seja, ainda que a FUNAI venha a retirar essas informações do seu website, como tem acontecido com algumas informações disponibilizadas por órgãos públicos federais no Brasil recentemente, ainda que isso ocorra, existem outras bases de dados públicas que poderão ser consultadas. É importante notar
que o risco de desmatamento associado à ocupação de territórios indígenas, ele não existe como se pode pensar apenas na área rural. É importante notar que cidades como São Paulo, capital, por exemplo, tem 2 terras indígenas, nada menos do que 2 terras indígenas no seu território, na Zona Sul. Uma delas a terra indígena Jaraguá, em que, na verdade, se reconhece, a FUNAI reconhece por estudo antropológico a ocupação tradicional e o direito dessa etnia indígena a permanecer onde estão tradicionalmente, historicamente, preservando o seu modo de vida. Então, isso não é um risco que existe apenas em áreas rurais, mas excepcionalmente pode existir, inclusive no perímetro urbano, inclusive da maior metrópole do país. Um outro risco muito importante, como já mencionado, de desmatamento, está associado aí ao respeito ou não ao modo de vida tradicional das comunidades quilombolas, comunidades remanescentes de quilombos, que têm direito à permanência em seu território tradicionalmente ocupado por previsão do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Essa norma constitucional, ela foi regulamentada em 2003 por um decreto federal que teve a sua constitucionalidade questionada junto ao Supremo Tribunal Federal por um partido político, o Partido Democratas, ingressou com uma ação direta de constitucionalidade que demorou alguns anos para ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal, mas ela foi julgada integralmente improcedente em fevereiro de 2018. Então, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a regulamentação do assunto por decreto federal em 2003, ela não viola o texto constitucional, ela não viola nenhuma cláusula pétrea, não viola segurança jurídica, pelo contrário, ela efetiva um direito garantido no texto constitucional pelo artigo 68 do ADCT. Isso significa que é preciso consultar as bases de dados já existentes a respeito da demarcação de territórios quilombolas. Bases de dados que são limitadas por vários motivos, porque como esse é um direito mais recente, criado pela Constituição de 88, ao passo que o direito à demarcação de terras indígenas ele é muito anterior, algumas décadas anteriores, na realidade o passivo aí dos órgãos públicos federais ou estaduais encarregados de realizar essa demarcação é muito maior ainda do que o da FUNAI. Se no caso da FUNAI faltam cerca de 50% das terras indígenas a serem demarcadas ou terem os seus limites revisados em relação à inadequação do processo de demarcação já concluído, no caso dos territórios quilombolas, esse passivo é muito maior, pelo menos no que diz respeito a áreas que já foram concluídas, cujo processo de delimitação, demarcação já foi finalizado. Apenas 33 territórios quilombolas foram demarcados pelo INCRA nos 16 anos, agora 16 anos de vigência desse decreto federal de 2003, apenas 33. Em contrapartida, existem mais de 1.500 processos em andamento no INCRA referentes à demarcação de territórios quilombolas. 1.500, mais de 1.500 contra 33 apenas já demarcados. Entretanto, desses 1.500, a grande maioria já tem a delimitação, vale o mesmo que foi dito em relação às terras indígenas. Então, essa base de dados georreferenciada em relação a territórios quilombolas já identificados, com realização de estudo antropológico já concluída pelo INCRA, reconhecendo a ocupação tradicional de comunidades remanescentes de quilombo, essa informação também está disponível online nesse link que vocês podem observar nesse slide, no site do INCRA. Para acesso a esse
a essas informações, um pequeno tutorial explicando como acessar esses mapas que constam no link do site do INCRA. Vocês vão poder encontrar essas informações no material didático em PDF. Além disso, é importante notar que vários estados brasileiros, eles também têm realizado destinação de terras devolutas, ou seja, aquelas terras que não têm titularidade definida, que pertencem, portanto, aos estados, de acordo com a Constituição Federal, têm destinado terras devolutas a comunidades quilombolas que tradicionalmente os ocupavam. Nada mais natural que aconteça. Se a terra tradicionalmente ocupada, ela é tradicionalmente ocupada por uma comunidade quilombola e não existe uma titularidade definida, então os estados, que são os titulares das terras devolutas, destinam essas terras para essas comunidades quilombolas. Como exemplos de estados que já vêm fazendo isso há alguns anos, nós temos o estado de São Paulo, o estado do Pará, o estado do Maranhão e o estado da Bahia. Existem outros estados que vêm adotando o mesmo procedimento também, mas com esses exemplos vocês já podem notar que estamos falando de grandes dimensões do território nacional envolvidas e que já foram destinadas a comunidades quilombolas também por órgãos territoriais estaduais, órgãos de gestão territorial dos estados. E, para além disso, determinadas instituições da sociedade civil também disponibilizam essas informações online, porém nem sempre georreferenciadas, é importante esclarecer. A Comissão Pró-Índio, cuja sigla é CPI, uma sigla interessante, e é uma organização da sociedade civil baseada em São Paulo, por isso o site dela é CPI-SP, ela disponibiliza essas informações não só para o estado de São Paulo, mas para todo o território nacional. E apesar dela ser Comissão Pró-Índio, historicamente, o nome dela é Comissão Pró-Índio, mas ela tem essas bases de dados em relação a territórios quilombolas também, disponibiliza online, só que ela não disponibiliza isso de forma georreferenciada. Ela disponibiliza essas informações por município. Cada município de cada estado, ela identifica se existem ou não territórios quilombolas e coloca o nome da comunidade quilombola. Então, se uma instituição financeira está financiando um empreendimento X ou Y localizado na área rural, pode ser um empreendimento relacionado ou não ao agronegócio, e ela quer verificar se existe conflito com alguma comunidade quilombola, ela vai até o site da CPI e verifica pelo município se existem territórios quilombolas naquela jurisdição municipal. E aí, com base nessa informação preliminarmente obtida, é claro que ela deverá investigar mais outras bases de dados para obter os limites georreferenciados quando a demarcação de território quilombola não tiver sido feita pelo INCRA. Porque se tiver sido feita pelo INCRA, a informação já vai estar disponível lá no site do INCRA, por enquanto. Se tiver sido feita por Estado, a instituição financeira vai ter que buscar essa informação junto ao órgão estadual de gestão territorial de governança fundiária de cada estado. É importante notar que, assim como eu dei a vocês os exemplos de terras indígenas em pleno município de São Paulo, capital, posso dar alguns exemplos de territórios quilombolas em pleno município de Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro. Aqui no município do Rio existe um território quilombola já demarcado, que é a comunidade Marambaia, na Restinga da Marambaia, que inclusive é vizinha de uma base da Marinha, que foi objeto de acordo entre o Ministério Público Federal, o INCRA e a União Federal. Um território quilombola já demarcado em pleno município do Rio de Janeiro. Uma outra área ocupada tradicionalmente por quilombolas, uma área nobre no Rio de Janeiro, é o quilombo do Sacopã, justamente vizinha à Lagoa Rodrigo de Freitas, que séculos atrás era entreposto de distribuição de escravos. Aquilo era área rural, obviamente, e ali tem ligação com o mar, com as praias de
Ipanema e Leblon, que eram bairros totalmente despovoados àquela altura. Obviamente a região não era uma região nobre do Rio de Janeiro e existe um território remanescente de quilombo ali, vizinho, portanto, à Lagoa Rodrigo de Freitas, cujo nome é Sacopã.